Quando eu consultei esse material aqui, eu sabia que eu estava numa enrascada. Jó 38:36. Hoje é dia de poesia hebraica, hoje é dia de paralelismo, hoje é dia de deuses egípcios infiltrados no meio da sua Bíblia. Tudo porque hoje é dia de rinha de Bíblia e as traduções de Jó 38:36 são completamente diferentes umas das outras, e essa talvez seja a missão mais difícil que alguém já me deu na existência desse canal. Olá, eu sou Victor Fontana, esse é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, e eu tô até meio desorientado no meu próprio bordão de tão complicado que é esse negócio, mas eu vou fazer ficar simples, eu vou fazer você entender, e eu vou fazer você escolher uma das Bíblias no final. Eu faço isso de vez em quando no canal, gente. Boto as traduções pra brigar e vejo qual que é a melhor, porque tem hora que ganha NVT, tem hora que ganha Almeida, tem hora que ganha a Bíblia de Jerusalém. No fundo, é mostrar que as traduções fazem o melhor possível e tentar mostrar a engenharia reversa, que faz com que a gente leia o texto e entenda como o tradutor pensou. E aí a gente conhece um pouco mais do texto hebraico, do texto grego, nesse caso é o hebraico mesmo, lá em Jó 38:36. Ó, quem será que traduz melhor? Já coloca aqui embaixo. Será que é a Bíblia de Jerusalém? Será que é a NVI? Não vale ver no final, hein? Coloca agora qual que você acha que vai ganhar, que eu vou fazer um ranking no final. Mas ó, eu quero mostrar para você primeiro como dá para traduzir diferente esse negócio de Jó 38:36. Olha só. NVI, e assim como NVI, NVT, as Almeidas traduzem assim, ó. Quem foi que deu sabedoria ao coração e entendimento à mente? Beleza, parou aí. Nova tradução da linguagem de hoje. Olha a diferença. Quem deu sabedoria às aves, como o ibis, que anuncia as enchentes do rio Nilo, ou como o galo que canta antes da chuva? Nossa, muito mais poético, né? Mas parece que eles estão traduzindo dois versículos diferentes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E quando você vai para as traduções católicas, não todas, mas as mais técnicas pelo menos, elas fazem algo parecido com o NTLH, mas mais curtinho, mais enxuto. Olha o que diz a Bíblia de Jerusalém aqui, ó. Cadê aqui? 38:36. Quem deu sabedoria ao ibis e ao galo inteligência? Tá? Então, NVI, sabedoria ao coração e entendimento à mente. Bíblia de Jerusalém, sabedoria ao ibis e inteligência ao galo. Então, tem ibis e galo aqui, coração e mente a colar. E na NTLH, depois eu explico por quê, você ainda vai entender, tem um monte de coisa a mais, né? O ibis que anuncia as enchentes do Rio Nilo, ou o galo que canta antes da chuva. Né? E aí, como que funciona, como que a gente traduz esse negócio? Eu falei para você que quando eu consultei isso aqui, eu soube que eu tava numa baita enrascada, por quê? Porque ao ler isso daqui, eu cheguei à conclusão, não tem consenso acadêmico para facilitar a vida do tio Fontana. Que eu vou falar assim, né? Pô, uma boa parte desses vídeos, eu pego o que a maioria dos biblistas, dos teólogos, do pessoal na academia diz e apresento para vocês. Se eventualmente eu discordo do consenso acadêmico, eu tento explicar no vídeo por que eu discordo, mas eu digo que a minha opinião é uma opinião minoritária, né? É o que eu tento fazer aqui. Como que eu sei com esse material que não tem consenso acadêmico sobre essa passagem? Bom, por quê? Porque aqui a gente tem a New Revised Standard Version, né? A NRSV, que é a tradução padrão para a língua inglesa que se utiliza na academia. Quando você for fazer um paper, escrever um artigo que vai ser publicado em qualquer jornal de renome, periódico científico de renome, sobre Bíblia, e você tem que citar a Bíblia em inglês e não no idioma original, é a NRSV que você vai utilizar. Ela é a versão padrão para o mundo acadêmico, certo? Só que esta Bíblia aqui não é só uma NRSV, é uma NRSV e também uma Bíblia de estudo, que é a Bíblia anotada da Universidade de Oxford. E aí, quando você abre em Jó 38:36, nessa Bíblia aqui, a NRSV traz mente e coração. Os comentaristas de Oxford trazem ibis e galo. E cada um deles diz o seguinte: hebraico incerto. Pois é. Hebraico incerto. Então a primeira coisa sobre essa passagem, e que eu acho muito legal de trazer para o canal isso, é que, tanto no grego quanto no hebraico, existem as passagens em que, na real, a gente não sabe direito, a gente não tem ferramentas suficientes para resgatar ou na lexicografia, significados de palavras, ou na gramática,
como a língua funciona, resgatar lá no mundo antigo como essa língua morta funcionava. Essa não é a única passagem em que isso acontece, mas é um bom exemplo de passagem em que a gente dá de cara com algo que a gente vê que está escrito ali, mas a gente não tem ferramenta suficiente para resgatar o que aquilo significava. Então o que sobra para nós é algum tipo de especulação. E às vezes essa especulação, de novo, você encontra consenso entre os acadêmicos que, olha, o mais provável é isso aqui. Nesse caso específico, não tem o mais provável. Porque a gente está diante de um negócio chamado Rapax Legomena. Ai, ai, ai. O que é isso? É quando um termo aparece uma só vez e nunca mais. E aí, se ele só aparece uma vez naquela língua, como que você faz para descobrir o significado? Porque quando aparece um monte de vezes, pelo contexto, você vai sacando o que aquilo quer dizer, você compara, e você vai chegando nos significados das palavras. É um trabalho difícil de lexicografia, mas dá para fazer. Agora, se aparece uma vez só, como que faz? Compara com outros documentos. No caso do hebraico é mais complicado, porque quais são os outros documentos que não o texto bíblico? Complicou pra caramba. E então você tem Sekvi, que é traduzido como galo, ou como mente em J38 e 36, e esse é Rapax Legomena mesmo, não aparece em nenhum outro canto. Só aí. Tá? E você tem Tuchot, que você vai ter gente traduzindo como ibis e gente traduzindo como coração ou o íntimo do ser, que aparece aqui e aparece em Salmo 51:6. E aí a gente começa a entender, lá a partir de Salmo 51:6, por que tem gente que traduz isso daqui como mente e coração. Por causa de um fenômeno chamado paralelismo. Lá no Salmo 51:6, a palavra, se a gente for ler, né, o Salmo 51:6, você vai ter de novo, vamos abrir Salmo 51:6 para ficar mais fácil, vai. Senão eu vou ficar só puxando aqui de memória. Né? Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. E você tem íntimo e coração aqui. E aí, essa palavra íntimo é o mesmo Tuchot, de Jó 38:36. E aí no hebraico, na poesia hebraica tem um negócio chamado paralelismo de sinonímia, que é o seguinte, você repete a mesma ideia com palavras diferentes duas vezes na sequência. Aparece o tempo todo isso em Salmos, aparece o tempo todo isso em Provérbios e em outros lugares. A mesma frase, só que com palavras diferentes. E é o que está acontecendo aqui em Salmo 51:6. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Verdade e sabedoria são paralelos, íntimo e coração são paralelos. E aí o que acontece? Tuchot, eu não sei o que é, mas como eu tenho em paralelo o íntimo, tá? Como eu tenho no paralelo essa questão do íntimo, então Tuchot deve ser alguma coisa do âmago do meu ser, do meu coração. Eu imagino que o paralelo esteja ali. E se você tem esse paralelo de coração aqui em 51:6, Salmos, lá em Jó eu já sei que essa palavra significa íntimo ou coração, e você tem o outro paralelo embaixo, né? Mesma coisa, paralelismo de novo. Quem foi que deu sabedoria ao coração e entendimento a quem? A mesma coisa que o coração, mas uma outra palavra. E no hebraico, coração tem muito a ver com intelecto. Então o tradutor vai no paralelismo como mente, tá? Então qual que foi o raciocínio dos tradutores da NVI, da NVT, da Revista Atualizada, da Nova Almeida Atualizada? Pelo paralelismo de Salmo 51:6, eu sei o que Tuchot quer dizer. Tuchot quer dizer coração, Tuchot quer dizer o íntimo do ser, algo assim, o âmago do ser humano. Eu descubro o que Tuchot quer dizer. Como tem esse íntimo do ser lá em Jó 38:36 e tem outro paralelismo, Sekvi provavelmente significa um paralelo de Tuchot. E Tuchot
íntimo do ser, o âmago do ser, o coração. Uma boa tradução seria mente. Essa é a lógica que o tradutor utiliza para trazer lá de Salmo 51:6 o significado de uma palavra que só aparece lá, aparece aqui de novo, e aqui não aparece mais em lugar nenhum. Por paralelismo, a gente imagina que seja algo parecido com a outra. Tá? Então é uma sequência de empréstimos de significado, se você quiser. Nota que isso é bastante especulativo, que o significado hebraico é incerto. Isso aqui é, na melhor das hipóteses, uma especulação. Tá? Então, o que uma boa tradução vai trazer para você? No mínimo, uma nota de rodapé dizendo hebraico incerto, possivelmente traduzido também como ibis e galo. Será que ibis e galo é uma boa opção? Qualquer que seja a tua opção aqui, você vai ter que, se você não for optar por coração e mente, você vai optar por traduzir alguma outra coisa, você tem que ter algo que seja tão sólido quanto ou mais sólido do que esses paralelismos que eu acabei de mostrar para vocês aqui do texto bíblico, né? E então vamos à viagem, tá? Quando você pega a Vulgata, o que é a Vulgata, gente? Vulgata é a tradução de Jerônimo do texto bíblico inteiro, hebraico no Antigo Testamento, grego no Novo Testamento, para o latim. Jerônimo traduz sequi como galum, ou galo. Em latim, quando você pega a Bíblia que foi usada durante toda a Idade Média em latim no Ocidente, sequi, que é essa palavra que só aparece aqui em mais nenhum outro lugar, na Vulgata isso é traduzido como galo. E aí, aí a gente vai procurar, existe algum outro lugar em que sequi seja traduzido como galo? Tradução, porque sequi no hebraico só aparece aqui, tá? Só aparece aqui. Tem algum outro lugar? Tem Targum. Targum é um documento judaico, geralmente intertestamentário, tá? De interpretação de passagens. Pensa como se fosse uma tradução comentada para o aramaico, geralmente, que os próprios judeus estavam tentando entender melhor o texto hebraico, e aí você tem uma tradução para o aramaico que tem um certo comentário, e aí tem um Targum que traduz Jó 38:36 como galo, né? Quer dizer, sequi, de Jó 38:36 como galo, tá? Então, já tem um pouquinho mais de reforço documental, né? E aí quando você olha, de onde teria vindo a ideia de sequi ser galo? Uma hipótese é a seguinte: quando você não tem muitas ocorrências de uma palavra para encontrar paralelos dentro da mesma língua para encontrar o seu significado, você recorre a cognatos em línguas próximas. Sabe? Bom, vamos lá. O que é um cognato? O que é um falso cognato? Sabe aquela palavra que em português e espanhol funciona igualzinho? É um cognato. Sabe aquela palavra que em português é parecida com a outra palavra em espanhol, mas elas têm significados diferentes? É um falso cognato. Exemplo disso, cognato, espanhol, luna, português, lua, super parecido. Putz, se eu não sei o que é lua em português, eu olho o contexto onde aquilo aparece, se eu sei espanhol que luna, consigo descobrir o que é, porque a palavra se parece, tá? Falso cognato, esquisito. Esquisito em português é algo estranho. Esquisito, se for com X em espanhol, é algo delicioso, né? É algo saboroso. Então, é um falso cognato. Nas línguas antigas, muitas vezes os cognatos aparecem. São palavras parecidas de línguas que são próximas ali. E aí, cara, sequi, em copta, que é uma língua que se falava no Egito, melhor dizendo, né? Sequi em copta é a palavra que designa o deus Mercúrio, que é costumeiramente associado, melhor dizendo, ao galo, que anuncia diversos eventos climáticos, tá? Não é um galo que associa diversos eventos climáticos.
Daí a associação com uma divindade romana e grega com um linguajar egípcio e que tem a ver com fenômenos climáticos. Guarda essa ideia de fenômeno climático aí. Por paralelo, será que Tukhot não quer dizer também uma divindade relacionada a eventos climáticos? E aí você encontra no panteão egípcio o Thoth. Não é Tukhot, mas é cognato Thoth, que é aquela divindade com cabeça de pássaro, Ibis. É tipo uma garça com o bico curvado. E a Ibis também é uma ave associada à previsão de como o clima vai funcionar. Então você tem o galo e você tem a Ibis, que de alguma forma lidam com os eventos climáticos como, por exemplo, as enchentes do Rio Nilo e a chuva que vai chegar. O galo anuncia a chuva, a Ibis anuncia a enchente do Rio Nilo. Essa é a ideia. E a NTLH, ela pega isso e escreve tudo para você entender de onde veio a história. Quer dizer, para você entender. Ela está interpretando, mas por que ela faz isso e escreve tudo? Pelo seguinte, traduzir como mente e coração faz sentido nos paralelismos lá, mas não faz o menor sentido dentro do contexto literário. Olha só o que diz Jó 38, a partir do versículo 34. Você é capaz de levantar... Eu estou lendo NVI, tá? Você é capaz de levantar a voz até as nuvens e cobrir-se com uma inundação? Você é capaz... É você que envia os relâmpagos, é Deus perguntando para Jó isso, né? É você que envia os relâmpagos e eles dizem aqui estamos? E aí na NVI, quem deu sabedoria ao coração e entendimento à mente? Quem é que tem a sabedoria para avaliar as nuvens? Quem é capaz de despejar os cântaros de água dos céus? Tudo aqui é evento climático e de repente você tem um coração e mente aqui. Não parece fazer sentido. Parece de fato ter a ver com clima. E a escolha por essas figuras do galo e da Ibis trazem precisamente a ideia climática para o jogo e para o cenário. Na NTLH, o versículo, com essa opção de Ibis e galo, faz sentido dentro do contexto. Olha só. Será que a sua voz pode chegar até as nuvens e mandar que caia a chuva, que você fique coberto por um dilúvio? Você pode fazer com que os raios apareçam e venham dizer-lhe, estamos às suas ordens? Quem deu sabedoria às aves como Ibis, que anuncia as enchentes do rio Nilo? Ou como o galo, que canta antes da chuva? Quem é capaz de contar as nuvens? Quem pode derramar a sua água em forma de chuva? Faz muito mais sentido dentro do contexto. E aí, quem defende essa tradução como Ibis e Tukhot tem que fazer um exercício muito mais distante de busca por sentido e significado dessas palavras, mas traz para um contexto essas palavras uma possibilidade de arranjo literário muito mais coerente, tá? Ah, Vitor, mas é muito mais especulativo. Bom, os dois são especulativos. Só que um não faz sentido dentro do texto, o outro faz. Mas um que faz menos sentido dentro do texto também teve que fazer uma viagem mais curta, ou seja, depende menos de hipóteses estarem certas para você chegar no ponto certo. Então, assim, a hipótese conservadora é a hipótese da NVI. Não viaja tanto assim. Não precisa ir buscar uma divindade egípcia para dar sentido para o texto. A opção conservadora é a opção da NVI. A opção mais ousada, mas que faz mais sentido, é a opção da Bíblia de Jerusalém. É a opção da Bíblia Pastoral. É a opção da NTLH. Agora, qual que é a falha, no meu entendimento, da NTLH aqui? Não ter uma nota de rodapé para dizer que isso daqui é muito especulativo. Tinha que ter. E eu fui atrás de uma NTLH impressa só para ter certeza se tinha nota de rodapé ou não. Não tem. Tinha que ter. Para dizer,
Isso daqui é especulativo. Qual a falha da Bíblia de Jerusalém? Ela tem a nota de rodapé, mas ela não é suficientemente explicativa. E ela só joga lá o Ibis e o Galo. E aí, só ter lá o Ibis e o Galo não resolve pro leitor que não conhece toda essa história que eu dei aqui, não resolve pro leitor a questão dos fenômenos climáticos, que é o que faz o texto, o versículo ter sentido dentro desse texto. Tá? E a NVI, a Almeida atualizada? Bom, poderia, numa nota de rodapé, ser mais clara quanto a essa tradução que não é clara. Então, nesse texto, que é um dos textos mais difíceis de se traduzir, que eu já peguei na vida, porque a gente não sabe o que tem lá, a real é essa, nenhuma das traduções para a língua portuguesa faz um trabalho satisfatório. Todas elas têm falhas. Tá? Todas elas têm falhas, inclusive falhas dentro do que era possível informar quem está lendo ali o texto bíblico. Mas, dito isso, eu sempre coloco um ranking aqui, né? E ao colocar o ranking, cara, nesse caso eu vou ficar com o tradutor que fez mais trabalho de tradutor, tá? Então, trata-se de preferência pessoal e apesar da falha de não ter uma nota de rodapé, eu fico com o NTLH. Por quê? Porque resolve o texto do ponto de vista literário, e esse é um texto que não gera doutrina central para a fé, e, portanto, ser conservador nesse texto, em prejuízo da compreensão literária do texto, eu acho um conservadorismo pouco corajoso e que ajuda pouco o leitor. Tá? Então, é um conservadorismo que eu, Vitor, dispenso. Eu acho que a ousadia aqui é melhor. E poderia ser uma ousadia acrescida de uma nota explicativa. Poderia, não é. Tá? Mas faz o melhor trabalho, nesse caso, na minha opinião, em primeiro lugar, aquele que faz o texto ficar coeso. E existe uma possibilidade de coerência e coesão dentro desse texto numa tradução elegante. E o tradutor faz isso de modo elegante, inclusive mantém o caráter poético que o texto tem na língua hebraica. Então, em primeiro lugar, nesse caso, ganha nova tradução na linguagem de hoje. Em segundo lugar, fica a opção conservadora que dentro do texto provoca certa estranheza, mas pelo menos informa o leitor de que a tradução dessa passagem é incerta. Então, NVI, Almeida atualizada, aquelas que tiverem nota de rodapé quanto à tradução, a própria NRSV em língua inglesa, para mim, são as traduções que ficam aí no segundo patamar. Nesse caso específico, eu acho que a Bíblia de Jerusalém ocupa a prateleira mais baixa. Por quê? Porque faz a opção ousada sem inserir o sentido para quem está lendo. E aí, você fez a opção ousada, mas não teve o benefício literário da opção ousada que você fez. Então, a Bíblia de Jerusalém, para mim, fica na terceira colocação nessa disputa que coloca um deus egípcio na sua Bíblia. Vitor, qual é o problema de ter um deus egípcio? Tem algum problema ter um deus egípcio? Não. Não por quê? Porque nos textos poéticos, muitas vezes o texto bíblico vai recorrer às imagens comuns aos povos semitas e povoados vizinhos, e vai trazer isso como linguajar poético. No livro de Jó isso aparece algumas vezes, né? A menção ao Leviatã, por exemplo. Então, não é como se essa divindade egípcia, e Mercúrio, que nem egípcio não está sendo trazida aqui para o texto, né? O que está sendo trazido para o texto aqui, na verdade, é uma figuração poética das quais essas divindades de alguma maneira fazem parte, mas não existe adoração a deus egípcio aqui, não existe o reconhecimento de algum deus egípcio como autoridade ou mesmo como existente, tá? Pelo contrário, é a figura que o deus egípcio carrega e acaba transferindo e imputando para o próprio animal, no caso a Ibis,
que vai ser utilizada de maneira poética aqui dentro do texto. Então, do ponto de vista teológico, não teria problema nenhum nisso, não é nenhum pagão querendo subverter o texto de alguma forma, tá? Enfim, de qualquer maneira, fica aí a lição de como o tradutor trabalha para tentar trazer o melhor possível para que você leia em língua portuguesa. Dado esse exercício, eu acho que tem um outro benefício de se fazer esse exercício, que é o seguinte: aqui você percebe, nesse caso você percebe, que a ideia de uma tradução ser mais fiel, porque ela é palavra por palavra, é uma bobeira. É uma bobeira. Caso esteja correta a ideia de que a gente está falando de Sekvi, galo, e Tuhot, ibis, nesse caso aqui, caso seja isso mesmo, é especulação, a gente não sabe. Quem faz o melhor trabalho de compreensão do texto, nesse caso específico, é precisamente quem não se restringe a traduzir palavra por palavra. Vai ter hora que traduzir palavra por palavra é melhor. Vai ter hora que não. Depende. E quem trabalha com duas línguas, inglês e português, duas línguas vivas, sabe muito bem disso. Que tradução literal, palavra por palavra, vai gerar mal entendido com absoluta frequência. Beleza? Que trabalho que me deu fazer esse negócio aqui. Esse era o meu recado para hoje, eu vou ficando por aqui. Até a próxima.